Então vamos começar com os gatilhos mentais. Treinador Acácio, o que é gatilhos mentais? Para você já ouviu falar alguma vez sobre gatilhos mentais? Você sabe o que é? Na aula de hoje eu vou explicar o que são gatilhos mentais e como eles podem ser usados em uma palestra. Eu agradeço o meu mentor, Conrado Adolfo, por ter me ensinado esses gatilhos, essa técnica poderosa que eu adaptei, que eu analisei e vi como que a gente pode usar esses gatilhos em uma palestra. Então eu prometo entregar um conteúdo denso, conteúdo rico, conteúdo que não é fácil. Posso dizer que esse conteúdo é por uma oratória avançadíssima, mas eu tenho certeza que você vai aprender e você vai conseguir executar na sua próxima palestra. O primeiro gatilho que eu vou explicar é o gatilho do autoconhecimento. O que é o gatilho do autoconhecimento? Opa, peraí, deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre o gatilho aqui. O que é o gatilho mental? Antes de entrar no autoconhecimento. O gatilho mental é uma ativação emocional. É algo que não conseguimos controlar. São palavras carregadas de emoções que geram uma explosão de sentimentos quando aplicadas ao público certo. É a persuasão alinhada para convencer a nossa plateia e também para vender. Serve para valorizar o nosso assunto ou produto que estamos apresentando. Mas ela não é tão fácil assim, que para funcionar, para os gatilhos mentais entrarem na mente da nossa audiência, a plateia precisa confiar no palestrante. Caso contrário, não tem mágica, não funciona. Só funciona se realmente a plateia confiar no palestrante. E como que funciona? Às vezes são palavras, às vezes são emoções, depende da maneira que você fala, do seu tom de voz, a velocidade e as pausas. Você consegue criar uma conexão profunda com a plateia. Esse é o objetivo, criar uma conexão, usando a persuasão. E hoje eu vou explicar os 14 gatilhos mentais mais persuasivos que vamos utilizar nas palestras e até nos vídeos que vamos postar no nosso grupo Brilhante Orador. O objetivo é entrar no nível subconsciente da nossa audiência. E começamos com o gatilho mental do autoconhecimento. Esse gatilho ele é usado para ler a plateia. É mais ou menos uma técnica de vidente. O que você vai fazer? Você vai fazer perguntas para mostrar como que você conhece a plateia. Por exemplo, imagine que eu falei para você o seguinte: você é um palestrante, não é? Você quer ser um palestrante. Você quer ser um palestrante e muito provavelmente você acredita que para ser um bom palestrante você vai aumentar os seus lucros. Você vai se destacar no trabalho. Você vai conseguir impactar mais pessoas. E você sabe que é nas palestras que isso vai acontecer. Então, se você souber como montar uma palestra brilhante, a tendência é que as suas vendas explodam, que você vire uma autoridade nesse assunto. E muito provavelmente você acredite que uma palestra pode mudar vidas. Viu só? O que eu estou fazendo? Usando o gatilho do autoconhecimento. E mais um pouquinho aqui usando esse gatilho. E você deve gostar de conhecimento, você deve ter uma missão de ajudar as pessoas. Correto? O que eu estou fazendo? Estou fazendo afirmações, estou fazendo um papel de vidente, que eu tenho certeza que o público que eu tenho hoje, que já são palestrantes, eles querem isso. Eles querem saber que eu realmente conheço eles. É mais ou menos uma leitura. Você tem que ler o público e mostrar que você realmente conhece esse público, para gerar uma conexão, mostrando quem você realmente é. Se você falar uma ou duas coisas certas, geram uma grande conexão. Se a sua audiência perceber que você conhece ela, ela vai confiar muito em você. Ela realmente vai dar a atenção, que é o maior ativo, o ativo mais valioso que tem hoje é a atenção. E usando esse gatilho, provavelmente você vai conseguir ter a atenção. Esse gatilho ele é complexo, eu tenho certeza, você precisa ter certeza das características do seu público antes de usar.
E quando usado da maneira certa, quando você realmente sabe as características, você conhece o seu público e começa a afirmar se você é A, B, C, D e E, a audiência vai gostar desse assunto. Você vai ganhar a atenção deles. Agora tem que cuidar, porque se você usar o gatilho do autoconhecimento com alguma informação errada, as pessoas vão desconectar de você. Aponte as características e sintomas dos problemas que a sua audiência tem, que você vai resolver com essa palestra. Certo? Entendido? Esse é o gatilho do autoconhecimento. O segundo gatilho é o gatilho do porquê. Eu já falei por cima sobre esse gatilho na aula retrasada. Eu acredito que quando eu falei sobre o corpo do discurso, e esse gatilho é um dos mais poderosos. Eu já tinha falado do porquê. Como que você vai usar? Você vai fazer afirmações e em seguida falar o porquê. Ele funciona da seguinte maneira: você vai justificar, vai explicar, embasando o seu tema. Você ativa a emoção e o porquê ativa a razão. Com isso, você consegue validar a sua ideia. É ótimo para matar objeções sobre o seu produto ou serviço, e use vários porquês. Quando você for argumentar alguma coisa, é importante você dar um motivo de por que isso que você está falando é verdade. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque esse gatilho é muito importante. E é como um complemento. Como complemento, você pode usar a técnica do e daí. Toda vez que você estiver argumentando, você se pergunta automaticamente, aqui só com você mesmo, uma autorreflexão, e daí? E começa a afirmar, afirmar, afirmar. Quanto mais afirmações você tiver, mais poderoso isso vai ficar. Às vezes o porquê e o e daí vão ficar apenas na sua mente. Às vezes você vai falar porquê e vai explicar. Você precisa também saber dosar esse gatilho. Exemplo: treinador Acácio, já que a sua missão de vida é acabar com a timidez e o medo de falar em público, com base nisso, comece a distribuir os seus jogos e cursos de uma forma gratuita. Eu vou te contar o porquê que eu não posso fazer isso. Eu preciso do dinheiro para sobreviver, esse é meu ganha-pão. Além do mais, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais cursos, mais livros eu vou comprar e com isso mais conhecimento eu vou ter para impactar mais pessoas. Usei o gatilho do porquê, sempre explicando. Lembra que eu falei daquele exemplo que tinha uma fila. Nessa fila, uma pessoa queria passar na frente das outras pessoas. E primeiro ela falava assim: posso passar na sua frente? Os outros que estavam na fila falavam: não, você não pode. No segundo momento, essa mesma pessoa chegava e falava: posso passar na sua frente? Porque eu estou muito atrasado para a minha aula. Ou posso passar na sua frente porque eu tenho que ir na farmácia, ou eu tenho que ir no médico. Quando a gente embasa, fala o porquê, a persuasão começa a trabalhar. Então esse é o gatilho do porquê. Gatilho do reducionismo. O que significa esse gatilho? Você vai diminuir a quantidade de elementos. Por exemplo, existem apenas 3 causas para a obesidade. Eu vou falar das 5 melhores formas de treinar uma apresentação. Você vai reduzir as variáveis em um número específico. E em seguida, você vai explicar cada uma delas. É importante que as pessoas precisam acreditar que é só 3, ou se é 7, ou se é 5 maneiras. Se torna muito mais fácil de explicar e organizar uma palestra usando esse gatilho. Reduza sempre o problema da sua plateia, reduza sempre o problema do que você vai falar em 2, 3, 7. Seja sempre específico e defenda cada um desses pontos. Fazendo isso, a sua organização mental vai ficar fácil, vai ficar clara e a sua palestra vai ser persuasiva. E aí, quem que vai usar o gatilho do reducionismo no próximo desafio do Brilhante Orador? O próximo gatilho é o da antecipação. Vamos entender como é que funciona esse gatilho. Esse gatilho serve para você segurar a atenção do seu público, mais ou menos como Hollywood faz nos filmes ou nas novelas.
Os apresentadores de programas de auditórios também são craques em usar esse gatilho da antecipação. Ele é um pouco complexo, mas eu tenho certeza que você vai pegar o jeito. Você vai falar o que vai falar. Confuso isso? É, mas é isso mesmo. Você vai falar o que vai falar. Você vai antecipar o que você vai falar. Então, é a arte de fazer as pessoas prestarem atenção. Mas o assunto precisa ser interessante. Primeiro, você vai falar que vai falar alguma coisa importante. Você vai antecipar esse fato. Você fala das vantagens primeiro, fala como aquilo vai ser bom, mas não explica aquilo. Confuso? Mas perceba que é isso que a televisão faz. Eles colocam uma notícia, explicam o que vai acontecer e depois passam para outro quadro. E a mesma coisa, e você vai fazer a mesma coisa. Depois você vai mudar de assunto e começar a falar de outra coisa, assim como na televisão. E depois que você falar uma outra coisa, que é igualmente bacana, que sempre precisa ser algo legal, que você vai abrir um looping e vai fechar o looping anterior. Agora é importante que você não passe mais de 3 minutos ou 4 minutos para abrir e fechar um loop. Senão, o que é um gatilho poderoso vai se tornar um gatilho que não vai ser legal. Vai ser um gatilho que não vai ter pé nem cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai falar o que vai falar e, em seguida, falar os benefícios, mudar de assunto, falar daquele assunto, vai mostrar que o teu outro assunto também é tão bom quanto, vai voltar para aquele looping que você abriu para o primeiro assunto, vai explicar, e é assim que você vai fazer que as pessoas prestem atenção. Porque elas não sabem quando que você vai dar aquela grande solução, aquela grande promessa, o problema levantado. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa, acho que da Eliana. Ela, desde o começo do programa, falava que ia apresentar um caso de uma mulher que reformou uma casa, enfim, aqueles programas de auditório. E o que aconteceu? Ela começou o programa falando daquilo, vira e mexe, ela relembrava daquela história, mostrava um takezinho, falava daquilo, e só foi apresentar mesmo esse caso no final. E eu fiquei assistindo um domingo inteiro a Eliana para saber o que ia acontecer, porque eu fiquei muito curioso com aquela história. E o que ela fez? Ela usou o gatilho da antecipação. A audiência fica vibrada nesse conteúdo. Por quê? Porque o assunto fica na mente, assim como ficou na minha. Eu fiquei muito curioso. A partir de hoje, comece a perceber como os filmes são. Que eles abrem esses loopings e fecham constantemente. Gera muita curiosidade na gente e por esse motivo a gente começa a prestar atenção. Certo? Entendido o gatilho da antecipação? Gatilho poderoso. Como que você vai usar na sua palestra? Já pensou? Já pensou como que você vai colocar esse assunto em prática? Outro gatilho aqui, ó, é o gatilho do comprometimento. Esse é um dos gatilhos do Cialdini também, do livro As Armas da Persuasão, que eu deixo fazer uma pergunta para você. Se você estiver assistindo essa aula, é porque você quer melhorar a qualidade das suas palestras? Sim ou não? É ou não é? Uma vez que você melhora as suas palestras, os seus lucros vão aumentar, as suas vendas também vão aumentar, correto? Seja no número de vendas, seja se destacando na empresa que você trabalha, porque você já aprendeu que para se destacar no mercado de trabalho, você precisa falar bem em público. Você já sabe que falar em público promove lucros pessoais e profissionais. É importante que você entenda o quanto é importante o gatilho do comprometimento. O que eu fiz agora? Eu acabei de usar esse gatilho. Se você concordou comigo que é muito importante melhorar a palestra, se você concordou comigo que as pessoas que falam em público, elas vendem mais, se você concordou comigo que as pessoas que falam em público têm tendência a crescer no trabalho, ou seja, se você concordou com A, B, C e D, provavelmente eu estou te conquistando. É aquela palavra que você pode usar, já que. É conseguir vários sims. Esse gatilho nada mais é do que fazer com que a sua audiência, o seu público, concorde com você. Seja em vídeo, sendo em palestra, é fazer várias adesões para aumentar
o engajamento. Quanto mais sim, acho que Dale Carnegie fala isso, quanto mais sim você conseguir, mais persuasivo a sua palestra vai ser. Faça com que a plateia concorde com você e várias vezes. Que ela siga o seu raciocínio, ela siga a sua linha de raciocínio para continuar concordando. Com isso, vai chegar um momento que o que você vai falar, ela vai concordar, porque ela já está acostumada, ela sabe que você entende. Se você precisa aprender a oratória e sabe que essa é uma habilidade do futuro, falar em público é uma habilidade do futuro, então veja essa aula até o final e descubra como usar os gatilhos mentais, aumentando a sua persuasão. O que eu fiz agora? Fiz um exemplo do gatilho do comprometimento. Apontei verdades que com certeza você concorda também e você está se comprometendo com os argumentos durante a minha fala. Novamente, você vai buscar a maior número de sims mentalmente da sua audiência. O gatilho aqui da lógica do clown. O que é isso? É rir do palhaço. É rir de você mesmo. Nesse gatilho, você vai mostrar a sua vulnerabilidade. Você vai se depreciar. Você vai contar suas histórias de fracasso. São histórias que são engraçadas. O que você vai fazer? Você vai autorizar as pessoas rirem de você, vai mostrar que você não é perfeito, que você também erra, vai apontar as suas falhas para depois você apontar as falhas da sua audiência. Primeiro, fale dos seus fracassos e depois dos fracassos da audiência, dos problemas que eles têm. Apontando alguns fracassos seus que possivelmente a audiência também tem enfrentado no início da jornada. Conte histórias que sejam engraçadas, que você passou um perrengue, que você se lascou, para depois mostrar para a audiência que ela também se lasca com isso. E você sabe como que ela se sente. Porém, tem que tomar um cuidado, que você precisa se depreciar com parcimônia, para não parecer que você é um fracassado. Entendeu? Você vai mostrar a sua vulnerabilidade, suas fraquezas, mostrar que você não é perfeito, ninguém se conecta com quem é perfeito, mostrar que você é um ser humano, e depois mostrar os seus erros, e depois você vai dar risada da sua audiência, que ela também comete esses erros. Uma vez eu assisti uma palestra, nada contra, do Roberto Justus. Como é que foi essa palestra? Para mim foi uma decepção. Por quê? Ele contou que a vida dele era perfeita. Não teve erro, a vida dele sempre foi boa, nasceu rico, vai morrer rico, é rico. Então, não conecta mesmo. Se ele usasse a lógica do clown, seria muito mais persuasivo. A gente precisa mostrar as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade. Ninguém é perfeito. Ninguém se conecta com pessoas perfeitas. Próximo gatilho, especificidade. Guarde isso. Específico é melhor do que genérico, sempre. Ser bem específico. Como? Colocar dados e números específicos. Contar histórias específicas com detalhes para gerar mais credibilidade na hora da sua palestra. Um gatilho muito rápido, que quanto mais específico for a sua história de contar que a roupa que você estava usando, o seu sentimento, o que aconteceu, em detalhes, a sua persuasão vai ser muito maior. Agora tem que ter uma diferença de ser específico e enrolar. Você vai ser específico, vai contar os detalhes, vai falar os números, que com certeza vai persuadir a sua plateia. Próximo gatilho, inimigo comum. O inimigo comum, nós temos o mesmo problema. Eu sei como você se sente. Falar o que e depois falar como. Eu conheço a sua dor. Eu já fui como você, mas agora eu estou transformado. E na palestra você vai mostrar como que você se transformou, quais passos você tomou e o que a sua audiência precisa fazer para ela se transformar também. É persuasivo, por quê? Você vai mostrar que você entende exatamente como que a sua audiência se sente. Um exemplo,
Assim como você, eu também já tive muito medo de falar em público, já perdi inúmeras palestras, já perdi inúmeras oportunidades, já perdi de ser promovido por não falar em público, por ser muito tímido. Eu e você temos o mesmo problema. Eu já sofri muito quando que tinha que falar em público, porque eu ficava suado, eu ficava nervoso, eu chegava a faltar na faculdade, levar nota 0 para não falar em público. Por esse motivo, eu desenvolvi um jogo que tenha muita prática mesmo, para que ninguém passe pelo que eu passei. O que eu estou fazendo? Mostrando o inimigo comum. Só um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vai acabar a bateria. Carregando. Beleza. Inimigo comum. Agora o gatilho da autoridade. Como é que é esse gatilho? Na sua palestra, você vai mostrar que você entende do assunto. Você vai mostrar que, poxa, você estudou. Você vai mostrar as suas certificações, os selos. Se tiver depoimento, vai mostrar também. Depoimentos são importantíssimos. Você vai falar as empresas que já contrataram a sua palestra. Mas o interessante é que vai ser sempre de uma maneira estratégica. Se você chegar, porque eu dou palestra para as melhores empresas, já fiz os melhores cursos, eu sou o cara. Não, não é assim. Não vai conectar. Você vai falar de uma forma subliminar. Vai dar exemplos. Por exemplo, quando eu fiz um treinamento do Anthony Robbins, eu aprendi que, ou seja, estou falando que eu já fiz um treinamento nos Estados Unidos com o Anthony Robbins. Esse gatilho também é do Cialdini, do livro As Armas da Persuasão, que é um livro que eu recomendo. E ele mata aquela objeção de eu não confio no palestrante. Quem que é esse palestrante? Eu usei esse gatilho na minha última palestra e eu realmente matei, porque muitas pessoas perguntaram quem é esse moleque. Eu fui contando a minha história, mostrei a minha vulnerabilidade, mostrei os meus fracassos e mostrei também quantos livros eu já tinha lido, quantos cursos eu já fiz, de uma maneira humilde, de uma maneira para que todo mundo entenda que eu não estou ali para me aparecer. Eu estou só para mostrar que realmente eu estudei muito e sei do que estou falando e pode confiar em mim que o negócio vai dar certo. E realmente deu. O próximo gatilho é o segredo. No gatilho do segredo, você vai usar frases como a culpa não é sua. Você vai explicar por que a sua audiência não atingiu determinado resultado. E depois disso vai dar a solução do problema. Vai apontar uma nova descoberta que vai transformar a vida do seu cliente. Ontem mesmo eu usei esse gatilho. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que é E Falei. E o título era assim: o real motivo de você não falar bem em público e como solucionar esse problema. Durante o vídeo, eu cheguei e falei: a culpa não é sua. Se você não fala em público, não tem problema. Porque a gente não foi preparado para isso. Dei um embasamento, falei o porquê. E em seguida, eu falei, vou contar um segredo para você. Oratória se aprende na prática. Eu usei esse gatilho do segredo, falando que a culpa não é da pessoa. E realmente reafirmar a palavra. Vou te contar um segredo. Só a palavra segredo, todo mundo já fica, nossa, vem alguma coisa legal. Vem alguma coisa interessante por aí. Esse é o gatilho do segredo. Gatilho da cientificidade. Como é que funciona? É colocar uma pesquisa científica, uma pesquisa universitária, nacional, internacional, sobre o tema da sua palestra. Isso vai aumentar a chance das pessoas se conectarem com você. Você vai explicá-lo de uma maneira fácil, essa pesquisa, que até uma criança de 10 anos vai entender essa pesquisa. Eu também já usei esse gatilho em minhas palestras, onde falei que, segundo o jornal Times da Inglaterra, falar em público é um dos maiores medos da humanidade. E aí eu comecei a embasar. Por quê? Eu também usei esse gatilho quando eu falei que eu já testei o meu produto com mais de 200 pessoas. Fiz uma pesquisa científica, e nessa pesquisa científica apontou que 98,6% das pessoas falaram que
já melhorar na sua oratória em apenas 2 horas de prática. O que eu fiz? Usei o gatilho da cientificidade, que me ajudou a conectar até a vender o meu projeto na época. Gatilho da prova social. Esse é o segundo gatilho mais forte que gera credibilidade para você e para o seu produto. Use depoimentos em sua palestra. Quanto mais gente falar de você, melhor. É muito simples. Se você dá treinamentos, se você já é um palestrante, ou se você está começando agora, não tem problema. Quando você começar, o que você vai fazer? Você vai pegar depoimentos das pessoas sobre a sua palestra. É simples. Realmente você vai tirar o celular, vai filmar e vai ver qual que é o grande resultado que o seu curso, seu treinamento, que a sua palestra causa nas pessoas. Desde que seja uma palestra, uma coisa nesse âmbito de emocional. Se for algo técnico, também dá para fazer, porque aí mostra o resultado. Mostrar uma prova social nada mais é do que mostrar, tá aqui, tá provado por A mais B, não é nem eu que estou falando que o meu produto funciona. Provavelmente, você que comprou esse treinamento, você viu que no site tinha prova social. Você viu depoimentos de terceiros falando o quão legal que era esse jogo e o quanto que ele já melhorou apenas jogando uma rodada. Esse gatilho você precisa usar nas suas palestras. Você precisa mostrar que você é foda de uma maneira humilde e que não é você que está falando. Mas você vai mostrar um vídeo, certo? Gatilho extraordinário. Próximo gatilho, gatilho da reciprocidade, que para mim é o mais importante. Tem a ver com gratidão, que é entregar o seu melhor conteúdo na sua palestra ou em vídeos, que tem como objetivo que a plateia pense assim: poxa, se ele está entregando todo esse conteúdo poderoso, esse conteúdo rico de graça, imagine o dia que eu fizer um curso com ele. Imagine um curso pago. O que ele vai me entregar? É esse o objetivo. É dar para receber. Nada mais é do que dar para receber. É dar o máximo de conteúdo de valor que você tem. Pode ser um e-book da sua palestra, pode ser um curso online, pode ser uma videoaula, mas entregue tudo que você tem, as melhores ferramentas. Eu lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, poxa, mas eu vou entregar tudo. E aí, o que vai acontecer? Vou ter que estudar tudo de novo? É o melhor conteúdo que eu tenho. E eu vou contar um segredo. É aí que a mágica acontece. Quando você entrega todo o conteúdo, o universo te dá o dobro de conteúdo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a entregar tudo que eu sabia, por isso que eu realmente nas minhas aulas entrego tudo que eu sei, até o fundo do tacho, porque eu sei que assim que eu entregar, o universo vai se encarregar de me dar mais conteúdo, muito mais poderoso. Vou mandar um comando para minha mente assim: Cássio, isso aí você já sabe, você já ensinou, vamos para a próxima, vamos achar alguma coisa mais poderosa. Então, use esse gatilho, entregue sempre o teu melhor conteúdo na palestra. Não tenha esse pensamento que eu tinha, poxa, mas melhor conteúdo? Não, é o melhor conteúdo, sempre entregue o melhor. Aqui um último gatilho que a gente vai falar hoje é o gatilho da escassez. Esse gatilho eu recomendo que você use se você estiver vendendo alguma coisa ou para gerar um sentimento de ansiedade positiva para acelerar a tomada de decisão da sua audiência. Por exemplo, o meu curso de oratória para as primeiras 100 pessoas custa R$500. Esse é o primeiro lote. O segundo lote custa 1.000 e o terceiro custa 2.000. É criar uma escassez, mostrar que, poxa, você precisa tomar a decisão agora. A gente precisa aproveitar o estado de compra, o estado emocional que está quente. Naquele momento o cliente está pronto para comprar. Depois, se ele esfriar, se ele pensar bem, se ele conversar com alguém, é capaz dele não comprar. E também pode ser usado se você tem um e-book, se você tem um livro, no final da sua palestra. Que apenas hoje eu vou disponibilizar o meu e-book, que custa R$70 de graça. Ou quem me mandar um e-mail para esse e-mail aqui, eu vou disponibilizar todos os slides, mas você tem apenas 12 horas para fazer isso. O que vai acontecer?
Quem realmente estiver afim, vai lá e vai buscar, vai querer esse e-mail. Por quê? Se não tiver escassez, provavelmente ela vai esquecer, vai deixar para outro dia, para outra hora e não vai fazer nada. A escassez nada mais é do que acelerar uma decisão, é gerar uma boa ansiedade na nossa plateia. Essa foi a nossa aula de gatilhos mentais. Você gostou do assunto? Foi denso? Esse conteúdo, como eu já falei no começo, é de uma oratória super avançada. Não é nenhum conteúdo simples. Eu espero que você use, que você aplique esses gatilhos mentais nos seus desafios. Porque no começo é difícil, é novo, talvez você não conheça, talvez você já, mas é interessante aplicar. Por quê? Porque se você aplicar, daqui a pouco você está usando esses gatilhos de uma maneira automática. Eu ainda não dominei esses gatilhos, quero dominar, mas assim que eu dominar, eu tenho certeza que vão fluir. A minha cabeça já vai estar organizada, eu não vou ter que pensar na qual gatilho que eu vou usar. Vai vir de uma maneira fluente, normal. Eu vou saber a qual gatilho usar naquele momento, e se eu treinar, se eu me esforçar ao máximo, aquilo vai se internalizar em mim e eu realmente vou saber como é que faz aquilo. Espero que você tenha gostado. E agora falando sobre os desafios, é do tempo de 1 minuto, 2, se você quiser fazer de 5 minutos, está liberado também. Esticar bem o elástico da oratória. Os desafios serão do número 90 ao número 105. Se você não postou nenhum vídeo, não tem problema, comece a postar agora, porque a transformação depende 100% de você. Você precisa postar, você precisa praticar, que aí realmente o sucesso vai ser inevitável. Quem está praticando, nitidamente dá para ver, se comparar os primeiros vídeos com os de agora, que já melhorou. Mesmo tendo grandes palestrantes. No nosso grupo secreto, tem pessoas renomadas que já têm sucesso como palestrante, que estão pegando os gatilhos ali e melhorando ainda mais. Esse é o objetivo. E agora, eu quero que você relaxe, quero que você pegue um papel e uma caneta na mão, se preferir. Pare tudo que está fazendo agora, fique tranquilo, relaxe, responda verbalmente ou anote as perguntas que eu vou fazer. Nosso coach em grupo. Tem o objetivo de fazer algumas fichas caírem, para você perceber aqueles pontos cegos, alguns detalhes que estão passando despercebidos na sua oratória. Tá certo? A gente vai falar muito sobre propósito e missão na oratória no momento coach de hoje. Você vai conhecer quais são os seus principais características e talentos. Vamos começar? Fechou tudo que estava fazendo? Prestou atenção? Respirou? Se tranquilizou? A lei de Dharma defende que cada pessoa tem um talento singular. Isso sai pela sua autenticidade, pela forma de aplicação. Qual que é o seu talento singular? Qual que é o seu grande diferencial na oratória? Qual que é o seu ponto forte na oratória? Eu tenho certeza que você tem um ponto forte único. Qual que é esse ponto? Esse ponto forte muitas pessoas vão amar e outras vão detestar, mas não tem problema. Eu quero saber qual é o seu ponto forte. Qual é o seu talento singular na oratória. Eu quero que você descreva quais são os seus 5 talentos que você tem na oratória. Quais são os 5 pontos fortes que você tem quando você está falando em público? Quais são esses 5 pontos fortes que você tem quando você faz a roda da oratória? Quais são os 5 pontos, os 5 grandes talentos que você se torna único quando está falando em público? Como que esses talentos vão ajudar a você a falar em público na hora H? Qual é a maior emoção que você sente quando está palestrando? Qual que é o seu sentimento? Qual que é o seu sentimento que você gostaria
de estar sentindo? Qual que é o sentimento que você gostaria que a sua plateia, que a sua audiência sentisse? Conta pra mim. Quando você pensa em si mesmo, quais as principais características sobre entusiasmo vêm na sua mente? Qual que é o teu ponto forte no entusiasmo? Você está usando o entusiasmo a seu favor? Está abusando da sua eloquência, da sua energia, da sua garra? Qual é o seu objetivo como orador? Por que você está fazendo esse curso? Aonde que você quer chegar? Quais são os seus objetivos nos próximos 7 dias? Quais são os seus objetivos nos próximos 30 dias? É colocar os exercícios em ordem, é realmente arregaçar as mangas, ir para cima, ir para a prática. Porque eu sei, brilhante orador, que você é um doer, que você é um executor, que você não é um learning. Você não é aquelas pessoas que só ficam estudando, estudando, estudando e não vão para a prática. Porque teoria sem prática é enganação cerebral. Quando eu falo que teoria sem prática é enganação cerebral, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Quais são os objetivos que você quer alcançar nos próximos 6 meses? Qual é o seu maior objetivo que você quer alcançar com a oratória daqui a 1 ano? Quais ações práticas você vai fazer, vai começar a praticar a partir de amanhã para conseguir chegar lá? Quais são os seus objetivos como orador ao longo da vida? Por que falar em público é tão importante para você? Quais são os seus objetivos na preparação e domínio do assunto a ser ministrado? Quais são os seus objetivos na sua voz e na sua dicção? Quais são os seus objetivos com a linguagem corporal? Como que você pode potencializar cada ponto listado? Quais são os seus objetivos colocando pausas e ênfases nas palavras? Qual é o seu objetivo principal com a velocidade da fala que você está agindo? Quais são os seus objetivos a serem atingidos pela confiança e entusiasmo? Quais são os seus objetivos na abertura, no meio e no fim da sua palestra? Quais são os objetivos a serem alcançados com a sua respiração? Quais são os objetivos com a naturalidade? Quais são os objetivos em conseguir manter a atenção da plateia? Quais são os objetivos aplicando, colocando em prática os gatilhos mentais que aprendemos nessa aula? Quais são os seus objetivos com a sua concentração? Em que nível de concentração estar no momento presente você quer estar? Quais são os seus objetivos nos recursos visuais? Quais objetivos você quer alcançar fazendo uma abertura e um fechamento? Quem você quer se tornar como orador? Quantas pessoas você quer impactar? Quantas pessoas você quer ajudar? Existe algum tipo de comportamento que você precisa mudar ou começar a fazer para chegar, para se aproximar dessa sua missão de vida com a oratória? Como deseja caminhar
e na direção do seu sonho, da sua missão de vida a partir dos seus objetivos. E para finalizar, nesse sentido, defina o seu propósito como palestrante para daqui 6 meses e 1 ano. Gostaria que você escrevesse qual é o seu propósito daqui 6 meses. Como que você quer estar com a sua oratória. Como que você quer estar como palestrante daqui 1 ano. Quantas pessoas você quer que estejam assistindo você. Gostou do Momento Coach? Quais as fichas que caíram? Qual pergunta que te levou numa reflexão profunda? Qual é o seu plano de ação? Encaminhando para o fim da nossa aula, gostaria que você compartilhasse o que você aprendeu hoje, o que você melhorou com essa aula e como que você pode contribuir com o desenvolvimento dos seus colegas. Comenta para mim, por favor, aqui para a gente interagir. E a tarefa de casa? Quem executou? Se você executou, eu tenho certeza que a gratidão foi muito alta. Eu vi alguns vídeos, me tocou o coração. Um deles, a Lorena, deu atenção para alguns velhinhos no asilo. Ela dedicou 1h30 do seu tempo para poder ajudar esses velhinhos, essas senhoras que tem até um blog e que já de cara ela já colheu. Ela já colheu porque ela ganhou plantas, flores, foi algo bem legal, bem legal. Parabéns. Parabéns para você que executou a tarefa de casa. E na próxima aula, o desafio é que durante a semana você vai identificar quando você estiver reclamando. Em vez de você focar no problema, você vai focar só na solução. Quando aparecer um problema, eu sei que é difícil, não é fácil fazer isso aí, mas quando aparecer um problema, você não vai reclamar. E sim vai pensar automaticamente em como que você vai solucionar esse problema. É foco na solução. O Anthony Robbins fala que quando você está dirigindo um carro e for bater, ou até os pilotos de Fórmula 1 são treinados para isso, eles não podem de jeito algum olhar para a mureta. Por quê? Porque se eles olharem na mureta, onde eles vão bater, automaticamente eles vão bater. Então, você só pode se tornar um piloto de Fórmula 1 a partir do momento que você vê que você vai bater e você dá um jeito de olhar para a solução. Você tem que achar alguma maneira que não seja a mureta ou o carro para você conseguir driblar esse problema. Ou seja, é focar na solução. Porque tudo que a gente foca, a gente expande. E agora vamos para o nosso momento de perguntas. Ficou alguma dúvida? O que eu posso ajudar? O que eu não fui claro? Enquanto o pessoal fala, lembre eles que tem /curso. Uma coisa também, eu vou explicar, vou deixar aqui para vocês um link que os nossas aulas ficam mais organizadas. Eu vou digitar aqui, que é o www.ifalei.com.br/curso. Ifalei, isso aí, /curso. Mandei agora. Então, para você que quer assistir às aulas, realmente no nosso grupo secreto já está desorganizado, mas é só você acessar esse link que tudo vai ficar organizado. Opa, tem aqui uma pergunta do Júlio Nunes. Treinador Acácio, como lidar com uma pessoa da plateia que vai fazer uma pergunta, mas ao invés disso começa a contar toda a história dela, consumindo muito tempo da sua apresentação? Ótima pergunta, Júlio. É muito importante a gente saber disso. Às vezes, o que ela quer mesmo é chamar atenção. E o que você pode fazer? Opa! Acho que deu um probleminha aqui, mas... Opa, voltou. O que você pode fazer?
você percebe que ela quer contar todas as histórias, você pode falar o seguinte: pessoal, como o nosso tempo é limitado e tenho muito conteúdo importante para compartilhar, eu posso abrir as perguntas e respostas no final da aula? Pode ser assim? Pode ser? Eu tenho comprometimento de vocês? Certo? Então é uma maneira. Às vezes acontece e a pessoa quer ser o centro das atenções. Ou às vezes é até inconsciente, que ela quer contar toda a história. Mas se você tem pouco tempo, use essa técnica de abrir perguntas e respostas apenas no final do curso. Mas tem o outro lado da moeda. Porque quando as pessoas estão interagindo no seu curso, você precisa medir até onde isso é bom. Porque isso pode ser positivo. As pessoas estão prestando atenção. Respondido, Júlio? Maravilha. Posso aplicar os gatilhos mentais em treinamentos também? O Júnior fazendo uma pergunta. Pode e deve, à vontade. Até em conversas, se você estiver conversando com alguém, você pode aplicar os gatilhos mentais também. Não é só em palestra não, Júnior. Certo? Ótima pergunta. Outra pergunta é como aplicar quase todos os gatilhos em uma mesma palestra. Aí eu gostei da pergunta, porque na aula que vem eu vou explicar para você como fazer um roteiro de uma palestra altamente persuasiva com os gatilhos mentais. Então, na próxima aula, você assistindo, você vai saber como que você vai aplicar quase todos os gatilhos ou os gatilhos que você acha importante numa palestra. Combinado? Já usou um gatilho agora. Nos vemos na próxima aula. E o que eu fiz agora? Usei um gatilho. Usei o gatilho aqui, que eu estou antecipando o que eu vou falar para ter certeza que você vai estar comigo na próxima aula ao vivo. Respondido, Júnior? Ótimo. Obrigado. Obrigado, Simone. Obrigado, Júlio. Vou encerrar a aula por aqui. Eu sou muito grato, gratidão pelo seu tempo. Estou muito feliz com o resultado, com cada vídeo postado. Estou realmente numa harmonia, numa paz, tendo essas pessoas perto de mim, porque eu aprendo muito com você. Eu sou grato pela sua vida. Obrigado por você fazer parte da família E Falei. Obrigado por você ser um brilhante orador. Nos vemos na próxima aula. Até quarta-feira e falei!